Iniciando a aula aqui com a Pepe. Vamos ver como é que ela vai sair hoje. Tá? A gente tá no final do treinamento dela. A Pepe já tá quase se formando. Quase se formando já. Muito bem, garoto. Ó, bem condicionadinha, né? A gente começou o treinamento dela por conta de puxões, né, no passeio, que ela puxava muito. E uma certa insegurança também na aproximação com outros cães, né? Então hoje a gente tá mais confiante com relação a isso, os puxões reduziram, né? A gente segue aqui. Inclusive tem um bonitão aqui. Nem é bonito. Aí é sempre, ó, muito atento, ó. Senta. Isso. A gente tira um pouco dela o foco, deixa acostumar com o cachorro aqui primeiro. Por mais que sejam conhecidos, né? Esse primeiro contato, né? A gente tem que sempre vir com muito cuidado, porque se for olhar até entre eles mesmo, né, eles têm muito cuidado, né, de chegar no cachorro, né, para cheirar, ou seja, para interagir também, porque é aquela coisa, né, a gente tem um cachorro, né, o cachorro vive em matilhas, né, então quando vem um outro indivíduo que seja de outra matilha, né, então há sempre a preocupação de ser uma ameaça ou não. Então a gente segue com muita cautela nesse momento desse primeiro contato. Sem puxar, entre a ansiedade, ela começa a dar umas puxadas. Senta. Isso. Vou cercar um pouquinho o outro cachorro aqui. Já tá entre a ansiedade porque não quer a presença dele. Minha bonito. Estou com o celular. Ó, você também sabe sentar, né? Ok. Não, o cachorro não está demonstrando interesse em interagir com o outro. Não força a interação não, né? Porque é nessas aí que surgem brigas, conflitos entre eles, tá? Então é bom a gente respeitar isso e não permitir que tanto o cachorro que está vindo para interagir quanto o nosso, né, eles fiquem ali entrando em contato ali de forma invasiva um com o outro, entendeu? Não. A Pepe ela é muito exploradora, né? Gosta muito de cheirar, né? Isso é um ponto positivo. Essa coisa de usar muito o olfato, né? Tem cachorro que por causa da tensão na rua não fica com essa liberdade de ficar cheirando, né? A rua e tudo mais. Então ela tem muito isso de explorar, e isso é uma coisa também que leva ela a ficar, como fala, muito ansiosa, né? Porque ela fica nessa de... Porque os cães, eles são caçadores-coletadores, né? Então ela sente um rastro ali, vai querer seguir e acaba puxando a gente por conta disso, entendeu? Então é bom que a gente vai controlando esses impulsos dela, né? Esses estímulos que estão ao redor dela durante o passeio, para que ela não venha a ficar puxando muito durante o passeio, entre a ansiedade, né? Ou liga ali o cãozinho de caça dela e começa a seguir um rastro de cheiro aí no chão, né? Começa a caçar alguma coisa, entendeu? Então é bom que a gente controle um pouco desses instinto natural delas, né? Dos cães, para que a gente não sofra tanto com puxões, né? Isso eu falo assim, no início do treino, a gente evita o máximo possível. Depois que o cachorro aprendeu a não puxar, né? A respeitar um pouco mais a questão do... entender os limites dele, né? Com relação
a condução com a guia, aí ele fica, a gente dá mais liberdade, deixa ele cheirando o tempo todo, que aí não tem problema, tá? Isso. E assim, repetindo, né? Como que a gente faz essa dinâmica no passeio, né? Para que o cachorro entenda qual o limite dele com relação aos puxões e tudo mais. Todos esses puxões que seu cachorro dá em você durante o passeio, né? De uma certa forma um conflito ali, tá certo? Ele tá querendo chegar em um ponto específico, seja uma árvore, seja um poste, seja um outro cachorro. Ele está querendo chegar ali para cheirar, né? Por conta de algum estímulo que ele percebeu ali. E ele vai puxar. Então, se ele conseguir, né, através do puxão, né, chegar nesse estímulo, né, cheirar ali o que quer, seja para marcar território, seja para pegar algum alimento no chão, né, alguma coisa no chão. Então toda vez que ele fizer isso, ele está ganhando esse conflito, né, está ganhando essa disputa, né. Então o que a gente faz é simplesmente mostrar para ele que ele não vai ganhar nenhum desses conflitos, né, porque o cachorro puxou, foi lá, cheirou, ou pegou alguma coisa no chão, ou alcançou ali o objetivo dele, ele teve a recompensa dele por ter puxado, né? Então o cachorro ele acaba fazendo novamente, entendeu? Agora, a partir do momento que seu cachorro te puxa e a gente vê que ele percebe que não está conseguindo ter uma recompensa positiva com relação a isso, ele vai desistir, né? Ele vai ver que não está sendo legal para ele, né? E ele não vai querer repetir, porque não teve nenhuma recompensa com aquilo, entendeu? Então o cachorro ele acaba ficando condicionado a não te puxar mais, tá? Ele não vê motivo, não vê uma razão para aquilo. Por mais que seja um estímulo ali que, né, chame a atenção dele, ele sabe que o limite dele é até ali, até onde a guia estica, né? Até onde, né, ele pode ir sem estar puxando a guia ali, entendeu? Não necessariamente nesse contexto, né? O cachorro não entende essa questão da guia puxando, essas coisas, mas ele sente ali com relação à tensão da guia e tudo, que chegou naquela certa tensão, para ele parar, né? Para ele não continuar. Aqui, ó, a Pepe ainda um pouco ansiosa aqui por conta do outro cachorro que tá aqui, né? Isso é um ponto legal também de se dizer, né? Quando você tá no passeio com seu cachorro, às vezes você que já passeia com seu cachorro há mais tempo, você já deve ter percebido isso. Quando tá só você e seu cachorro, né? Seu cachorro ele costuma se comportar um pouco melhor, né? Costuma ficar menos ansioso, menos agitado. Mas aí é alguém participar do passeio, ou até mesmo um outro cachorro participar do passeio, o cachorro ele fica mais agitado, mais ansioso. Isso é normal, tá? A gente, lógico, a gente vai fazendo o máximo possível ali para condicionar o cachorro a não ficar daquela forma, né? Mas isso é normal, tá? Porque dentro da matilha, né, sempre vai ter uma disputa ali, né? Então, por exemplo, se você está andando, você e seu cachorro ali, né, e tem, por exemplo, um outro cachorro perto ali, seja seu ou seja de outra pessoa, e esse cachorro está andando à frente, é natural que seu cachorro queira ir acompanhando ele lá na frente, né? Porque o cachorro ele sempre vai seguir o membro ali da matilha, o membro que está migrando junto com ele ali, ele vai seguir o que está à frente, entendeu? É uma disputa, né? Um conflitozinho ali dentro da matilha ali, de estruturação que eles têm. Então sempre quando você estiver andando, né, com mais pessoas ou mais cachorros, né,
tenta manter uma linha ali de passeio, né? Tenta não tipo, quem tiver com um cachorro, por exemplo, na guia, ou está à frente, né, dos outros, né? Ou está numa linha, né? Uma linha imaginária ali, onde que fique pelo menos do lado, né? Ou atrás, para que não tenha esse conflito ali, essa disputa interna ali, né? Vamos dizer assim, para que o cachorro não fique tiçado a ficar te puxando para andar à frente, entendeu? Vou dar mais guia para Pepe agora, para ver qual vai ser a reação dela, tá? Aqui eu vou testando tudo, né? Vou testando todos os cenários. Como o objetivo agora, a gente já está na reta final. Vou testando todos os cenários com ela para ver, porque quando eu estou treinando cachorro, né, eu tento fazer, né, o passeio de forma como o dono do cachorro iria passear com ele, tá? E não como eu ando com meus cachorros, por exemplo, ou como eu imagino que teria que ser o passeio, né? Porque o dono não vai andar igual eu, né? O dono não vai ter essa preocupação de andar como um adestrador andaria com o seu cachorro, né? Porque a gente ali vai, durante o passeio, a gente vai fazendo os ajustes que precisa e tudo. O dono, ele quer andar e quer que aquilo ali seja confortável, né? Tanto para o cachorro quanto para ele. E tem alguns detalhes, tem algumas linguagens, né, que a gente, como adestrador, a gente entende, então a gente corrige ali, que o dono às vezes vai passar despercebido e o dono não vai saber. Então não tem como eu ficar treinando o cachorro como se fosse para mim, né? Como se fosse uma forma do cachorro andar comigo, né? Porque o dono às vezes não vai andar da mesma forma que eu ando com o cachorro. Então eu costumo ali sempre durante os treinamentos, né, fazer o dono participar do adestramento, né, para que eu entenda como é que é a forma dele andar, né, as limitações do dono, né, com relação ao cachorro, porque tem dono que, por exemplo, na hora de corrigir, né, ele não tem um pulso firme, então, né, ele não vai ter o mesmo pulso para corrigir o cachorro que nem eu teria com os meus cachorros, por exemplo. Então tudo isso eu levo em consideração na hora de montar um plano de treinamento, né? Porque se fosse contrário, né, todo o processo de treinamento eu faria para o cachorro ficar, né, o máximo possível ali, igual um cão super treinado, ali, um cão policial, né, um cão de competição aí de adestramento e tudo, né, aquele cão que anda sempre do lado ali certinho, né, aquele cachorro que vai separa e para junto, já senta ao mesmo tempo. É lógico que eu faço o máximo possível para que isso aconteça, né, que o cachorro fique condicionado assim. Mas eu sei que assim, às vezes o dono não vai ter esse tipo de vínculo com o cachorro dele. Então eu faço o máximo possível, mas sempre de acordo com o jeito do dono, né? Com as limitações do dono também. Igual, por exemplo, uma coisa que eu falo sempre para os donos é a questão da guia, né? Nunca deixar a guia o tempo todo esticada e puxando, tá vendo? O cachorro até faz um barulho diferente aí, porque tá tensionando, ele tá puxando. Então imagina no momento que eu solto a guia, ele já para de puxar, porque às vezes eu é que tô puxando o cachorro, e o cachorro só tá resistindo à tensão da guia que eu tô provocando. Então a partir do momento que eu solto o cachorro, às vezes
não faz nada, não continua nem puxando, né? Então essa questão de deixar o braço mais soltinho, deixar o braço mais relaxado, né? Fazer o press release, né? Que é a correçãozinha que a gente usa com o cachorro, né? Isso às vezes o dono ele não vai ter habilidade para fazer isso, né? Ou então durante o passeio não vai ficar fazendo isso toda hora. Então quando eu estou treinando o cachorro, eu levo tudo isso em consideração, né? E faço o máximo possível, reproduzo o máximo possível da forma como o dono vai andar com ele. Então eu treino o cachorro de acordo com as condições ali, com o jeito que eu percebi que o dono, né, utiliza com o cachorro, entendeu? Porque não adianta eu treinar o cachorro, ensinar todos os comandos para ele, né, fazer todas as técnicas, né, que eu utilizo no meu treinamento com o cachorro, se eu não conseguir repassar isso pro dono, né, e o dono não conseguir utilizar isso. Porque o cachorro não é igual um computador, por exemplo, que eu vou lá, configuro, entrego aí pro dono e ele vai e falo com ele, ó, você aperta esse botão aqui, esse outro botão que vai dar esse comando aqui pro cachorro, que não funciona assim, tá, galera? O adestramento não funciona dessa forma. Eu posso treinar o cachorro e isso acontece na maioria dos casos, tá? Eu já peguei muito cachorro que já havia passado por adestramento e me chamaram, os donos me chamaram, né? Falaram muito mal do outro adestrador que teve, né? Por conta, já veio um rapaz aqui, já veio uma moça aqui, adestrou o cachorro, né? Ficou a mesma coisa, a gente não notou diferença, mas na verdade não, às vezes eu chego lá e faço todos os comandos com o cachorro, né? O cachorro tá respeitando tudo bonitinho, faço tudo certinho, só que aí vai ver que o dono ou foi um erro de comunicação do outro adestrador, né, do antigo adestrador com o dono, né, de não ter conseguido passar para ele a linguagem que ele estabeleceu com o cão, né, dele, ou então é o dono realmente que não seguiu as orientações ali, ou então, né, não consegue, né, lidar com o cachorro daquela mesma forma que o adestrador ensinou o cachorro, tá? Então o adestramento ele exige também muito ali da presença do dono, né, do entendimento do dono, né, e tudo, para a gente conseguir ter um êxito aí no resultado, tá? Então não é só contratar o adestrador, né? Já afirmo isso para vocês, né, que estão com interesse em adestrar seus cães. Não é só contratar o adestrador e deixar por conta dele não, tá? Participem das aulas, né? Absorvam o máximo possível ali das informações que o adestrador passar, né, e reproduzam, né, essas orientações, tá? Para que o cachorro ele consiga responder a vocês da mesma forma que responde ao adestrador, tá bom? Porque isso vai muito além só dos comandos, né? Os comandos é uma coisa que a gente utiliza para ter ali mais controle do cachorro, né? Mas eles não vão determinar, por exemplo, né, como o cachorro vai se comportar dentro de casa, né, ou até mesmo na rua, né? Se comportar, que eu digo assim, vai respeitar vocês, né, vai respeitar, né, vai saber lidar com os estímulos na rua com relação a outros cachorros, se vai atacar outros cachorros, se vai atacar outras pessoas, né? Então é importante que vocês participem, entenda? É importante que vocês participem, entendam, né, como é que funciona essa dinâmica que a gente cria ali, né, essa linguagem que a gente estabelece com os cães, né?
para que vocês utilizem ela e consiga ter o controle, né? Ter o respeito, né? E o controle do seu cachorro, tanto em casa quanto na rua, né? Porque isso é uma linguagem que a gente estabelece ali, né? Então, demanda de posicionamento corporal, né? Você utiliza o seu corpo ali como uma forma do cachorro entender o que está se passando, né? Porque a linguagem dos cães, ela é uma linguagem física, né? Uma linguagem corporal, né? Então, dependendo de como você se comporta, né? Quais são as atitudes suas com o seu cachorro, e isso vai determinar muito, né, qual vai ser o comportamento dele dentro de casa com você, entendeu? Você vai entender que você é um líder dentro de casa ou não, né? Porque muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender, né? Como exercer a liderança, se é através de agressividade. Não. O líder ele tem que ser o ser mais equilibrado, né? Que saiba agir de forma eficiente nos momentos certos, né? Sem muita agressividade e sem ser passivo também. Tá ok? Porque se você for muito agressivo com o seu cachorro, né, você passar ali do ponto ali, às vezes seu cachorro já ficou submisso ali à sua ordem ali, mas você vai, avança e ainda bate no cachorro, né? Isso aí o cachorro ele vai ficar reativo, porque ele está se submetendo ali ao seu comando, né? À sua ação. E mesmo assim você passou do ponto ali e ainda atacou ele. Então ele vai começar a entender aquilo como uma ameaça de vida para ele, né? Aí acontece alguns acidentes aí, né, domésticos aí com os cães, tá? O mesmo acontece com os cães que se tornam, de certa forma, os líderes dentro da casa, né? Porque os donos até corrigem os cachorros, mas na hora de corrigir não conseguem passar pro cachorro, né? Aquela figura, né? Aquela pressão, né? A presença de um líder ali perto dele. Então, tipo, ele se considera, o cão se considera o líder da matilha. Aí quando você vai lá corrigir ele, como ele já tomou conta do território dentro da casa, ele não vai aceitar que você vai corrigir ele, né? Então ele vai te corrigir, ele vai falar, opa, peraí, o líder aqui sou eu, não vem tentar me corrigir aqui não. Aí é o outro caso também que acontece aí, dos acidentes dentro de casa aí, que o cachorro, né, ataca os donos aí, ataca quem for que for interagir com eles ali, entendeu? Pepe, junto? Isso. Então assim, é uma coisa um pouco mais complexa que só ensinar comandos pro cachorro, tá? Exige toda uma linguagem ali que a gente cria com os cães para que eles entendam, né? Questão da estruturação familiar, né? Qual que é a posição deles dentro da família ali, dentro do ambiente onde ele vive, né? E eles saberem, né? Quando você está corrigindo, quando você está brincando, a hora de parar, né? A brincadeira, a hora de como falam, de interagir, a hora de dar espaço para você. Então essas coisas todas assim, a gente cria um vínculo com o cão e cria uma linguagem com ele, né? E é importante que o dono entenda isso. Então por isso que eu sempre levo muito em consideração, né, as limitações ali com relação à interação do dono com o cachorro, e eu treino em cima disso, tá? Igual tem cachorro, por exemplo, que eu já treino com a guia mais curtinha, né? Eu já não uso a guia mais longa, não deixo a guia mais longa com o cachorro, porque eu sei que o dono não vai conseguir saber lidar se o cachorro, por exemplo, ele começar a entrar em ansiedade ali e o dono conseguir ter o controle dele com a guia longa, né? Então eu falo, ó, pega mais perto, né?
Fala assim, ó, ei, ele é mais pertinho da guia, porque aqui você diminui, né, o raio de ação do cachorro, né? Você consegue ter mais segurança, né? Antes do cachorro atacar alguém, antes do cachorro, né, conseguir alcançar algum objeto no chão, ou um outro cachorro também, né, que esteja passando. Você tá com a guia curtinha aqui, não tem como, né? Você vai segurar o cachorro, você diminui o raio de ação dele. Então é assim, vai passar mais segurança, né, na hora de passear. Né? Agora você anda com a guia toda longa, né, o raio de ação ali do cachorro está muito maior, né? Então assim, se tiver um cachorro atrás desse carro, por exemplo, eu não estou vendo, o cachorro está na minha frente. Então o cachorro que está ali atrás do carro e o meu cachorro, eles vão se alcançar bem antes de eu conseguir agir com o meu cachorro, né? Seja para defender ele ou seja para proteger ele do que está acontecendo ali ao redor dele, entendeu? Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora do treinamento. E não existe um padrão de treino, né? Não tem como. Cada cachorro tem uma personalidade, né? Dependendo da raça, né? A gente fala, raça tal é mais fácil de treinar, raça tal é assim, assim, assado. Não, gente, às vezes você vai numa casa que tem 2 cachorros, né, da mesma raça, da mesma ninhada, mas com personalidades e muito diferentes, né? Aí você vai treinar o cachorro, um pega muito mais rápido que o outro, entendeu? Tem mais dificuldade em obedecer comando, né, de aprender tal comando e tudo. Enquanto o outro, que é a mesma ninhada, a mesma raça, aprende mais rápido, né? Ou mais devagar. Então, isso é muito de cachorro para cachorro, né? Lógico que a gente tem que levar em consideração algumas características que são da própria raça, né? Mas o treino em si, né? Isso depende muito, isso vai variando muito de cachorro para cachorro, né? Aí pessoal, você me perdoe aí a questão do áudio, até mesmo se eu perder um pouquinho o raciocínio, porque eu tô com um cachorro aqui na rua, aqui, aí vai passando carro, vai passando gente, eu tenho que ficar de olho aqui de olho no ambiente aqui, né, ao redor aqui, pra conseguir manter aqui o treinamento aqui de qualidade, beleza? PP, ó, né? Mesmo com a guia mais longa, ó, eu parei, ó, tá vendo? Por mais que ela tenha continuado, na hora que a guia, né, começou a esticar, ela já parou também. Ela já tá bem condicionada, né, com relação a isso. Ó, a dinâmica da guia, tá vendo? Ela nem tá olhando pra mim, mas ela sabe que eu já parei. Então a guia, né, ela é uma forma de comunicação com o cachorro, né? A gente não pode usar a guia como um equipamento somente para segurar o cachorro. Lógico que em alguns momentos, né, vai servir para segurar o cachorro, mas tenta usar a guia o máximo possível para estabelecer uma comunicação com ele, né? Por exemplo, ó, não cheira isso aí, ó, não, entendeu? Não é para cheirar isso, né? Não é para chegar perto disso, né? Então a gente vai se comunicando com o cachorro através da guia, entendeu? Pode? É muito importante que você, quando você estiver andando com seu cachorro, seja macho ou fêmea, né? Não permita que ele fique marcando território durante o caminho, tá? Se possível, estruture seu passeio de forma que ele saiba o momento certo de cheirar, de fazer as necessidades dele, né? Eu gosto muito de sair com o cachorro, já sair andando com ele, sem deixar ele ficar cheirando, né? Sem deixar ele ficar farejando as coisas ao redor dele.
E quando eu chego num local, tipo uma pracinha, ou um local que tenha, né, algumas árvores, umas matinhas assim, ó, aí eu paro com ele ali e deixo ele ali fazendo as necessidades dele, cheirando, explorando, né, interagindo com o ambiente. Aí quando eu volto a caminhar, aí é a mesma coisa, né, sem ficar farejando, sem ficar marcando território. Porque quanto mais você deixa seu cachorro ter esse tipo de atitudes, né, que são atitudes de liderança, né, marcar território, caçar, né, conseguir ali os recursos ali que a matilha precisa, né? Então, quanto mais você deixa ele ter esse tipo de posição dentro ali durante a migração, né, durante o passeio e dentro de casa, mais seu cachorro ele vai sentir essa necessidade de andar, né, andar na rua e não deixar ninguém chegar perto, o outro cachorro chegar perto, né? Fica latindo, fica rosnando pros outros, avançando. Ele tá fazendo isso porque ele assumiu esse papel de quem tem que prover ali a segurança da matilha dele, né? A sua segurança também. Entendeu? A partir do momento que você não permite que isso aconteça, né? Não permite que ele fique andando, marcando território, né? Que todo lugar que você for andar, né? Você já vai mostrando pro seu cachorro, olha, pode ficar tranquilo aí, pode relaxar, né? E se alguém que tem que prover a segurança da nossa matilha, no caso sou eu, né? O dono, né? O tutor, né? Que estou ali caminhando com ele. Então o cachorro ele acaba sendo aproveitando mais o passeio de forma com mais qualidade, porque ele vai relaxar, cara. Sabe aquele cachorro que anda sem se preocupar com quem está perto, quem tá passando, às vezes até ignora os outros cachorros que tá passando também. Então ali é porque o cachorro ele já entendeu, né, que é só para ele andar e seguir ali o dono dele, andar junto com o dono dele, qualquer coisa que for acontecer ao redor, o dono dele é que vai dar segurança para ele. Então ele não precisa assumir aquele papel de guardião, né, aquele papel de segurança ali da matilha, né, moço? Então ele acaba aproveitando mais o passeio, né? O momento que para gastar energia, né? Para andar mesmo. E outra coisa, quando a gente sai com os nossos cães na rua, né? Um dos motivos que a gente sai com eles é justamente o da gente conseguir gastar a energia do cachorro. Então se você anda com o seu cachorro e fica deixando ele farejar o tempo todo, né? Ele vai chegar em casa com o mesmo nível de energia que ele saiu, né? Porque toda hora você vai ficar parando para ele ficar cheirando, né? Marcando território ali. Até que ele não vai andar, ele não vai gastar energia dele, né? Então estruturem bem o passeio dos seus cães aí, para vocês conseguirem alcançar o máximo de qualidade possível no passeio, tanto para o seu cachorro, né, quanto para você também. Parou. Então é isso, galera. Vou finalizar aqui o treino da PT. Aí fiquem atentos aí para os próximos vídeos. Eu demoro um pouco a postar, mas é porque ainda estou pegando jeito dessa coisa de fazer vídeos e tudo, né? Conseguir fazer o vídeo e treinar o cachorro ao mesmo tempo. Então sempre que eu tenho oportunidade eu faço, né? E vou postando aos pouquinhos aí no canal. Espero que vocês estejam gostando, né? Deixa o like aí, comente aí o que vocês acharam, né? Se tiver que melhorar alguma coisa também, né? Deixem as suas opiniões aí. E não deixe de seguir nosso canal também, ok? Um abraço aí a todos.